Tenha cuidado com a opinião das pessoas que estão próximas a você quando você está começando. Eu sou Gustavo Batista e eu ajudo pessoas que querem começar a empreender a faturar R$ 10.000 com um torresmo de rolo. Tem muita gente que desiste ao começar um negócio porque, sem perceber, está dando ouvido a pessoas que ele não deveria dar ouvidos. Mas não por causa da pessoa especificamente, mas por causa do momento de vida dessa pessoa. Então, durante esse vídeo nós vamos entender como que a gente pode reconhecer isso e também como que a gente pode vencer isso. Eu vou contar uma história de quando eu estava começando com o torresmo de bolo. Eu não percebia, né? Era tudo muito difícil. Eu estava querendo desistir às vezes. Nossa, eu via outros negócios e eu começava a sentir, nossa, se eu estivesse trabalhando com aquilo. Eu tinha esse sentimento, mas eu não sabia da onde vinha esse sentimento. Esse sentimento me tirava o foco, me fazia com que eu não trabalhasse tão bem e eu não tinha um bom lucro. E isso me fazia ficar mais desanimado ainda. Mas quando eu comecei a avaliar, e através de alguns cursos e até alguns vídeos que eu vi aqui na internet, eu percebi o seguinte, que eu tinha uma determinada vergonha de fazer o que eu estava fazendo. E quando eu fui vasculhar mais a fundo, essa vergonha vinha do que eu ouvia das pessoas que estavam próximas a mim. Não é comum uma pessoa no Brasil começar a trabalhar e começar assim, vender, fazer comida na cozinha de casa e começar a ganhar dinheiro e começar a sustentar a família com isso. Não é comum. E a maioria das pessoas não acredita que isso é possível. A maioria das pessoas não acredita que você é capaz de gerar um salário consistente para sua família trabalhando com alimentação. E isso eu vivenciei na prática. Quando eu comecei a trabalhar com isso, muitas pessoas próximas a mim começaram a... Olha, tem um caso específico de uma pessoa que fez cara de nojo quando eu falei com que eu trabalhava. E a pessoa perguntou, você trabalha só com isso? Eu falei, só com isso. E a pessoa, não, sério? Sabe? E isso me deixava envergonhado. E eu não percebia, né? Mas quando eu vi esse vídeo, comecei a revisitar essas situações, não aconteceu nenhuma, nem duas vezes, aconteceu várias vezes, eu percebi que é porque a pessoa, normalmente, a grande maioria das pessoas, elas sonham em não ter que sair de casa de manhã, ficar até a noite trabalhando, tendo que engolir sapo de chefe, vendendo o tempo dela. Mesmo quando não tem serviço, ela tem que ficar lá cumprindo hora. As pessoas odeiam isso. E quando ela vê alguém saindo dessa rotina, isso meio que denuncia algo dentro dela. Nossa, tipo, eu poderia estar fazendo isso. Só que ao mesmo tempo que denuncia, ela se sente mal. E aí começa a vir essas caras e bocas, aquelas palavras prontas que acabam, se você deixar penetrar no seu ouvido, vai fazer você ficar envergonhado do que você está fazendo. E isso provavelmente pode fazer você desistir do seu negócio. Então aprenda a reconhecer e aprenda de quem você deve ouvir as opiniões. Normalmente você deve ouvir as opiniões apenas de pessoas que já empreenderam, já passaram pelo que você está passando, ou principalmente aquelas que já atingiram o resultado que você almeja. Não dê ouvidos para pessoas que não trilharam esse caminho. Porque normalmente, se a pessoa não trilhou esse caminho, que é um caminho muito bom, traz liberdade, traz oportunidade de ficar com mais tempo com a família, você pode viajar, você tem mais dinheiro, nunca falta dinheiro na sua casa. Então, todo mundo quer isso, mas quem nunca trilhou esse caminho tem que ter lá dentro assim, uma dorzinha de, nossa, eu queria muito. Então, é muito emocional. Para aquela pessoa que nunca vivenciou isso, é muito emocional e mesmo que ela queira te ajudar, como ela não passou por esse caminho, ela não vai saber te ajudar. Então, se você der ouvido para essa pessoa, provavelmente vai ser um conselho bem distorcido que vai fazer você desanimar do que você está fazendo. Então, por isso que você precisa selecionar onde ou de quem ouvir as opiniões. E hoje aqui, além desse alerta que eu te dou nesse início de vídeo, e nós já estamos indo para a fase de encerramento, eu quero te dar aqui uma sugestão
de como você pode, eu que já passei por essa trajetória, eu já faturo mais de 10 mil reais todos os meses, há mais de um ano, eu sei o que eu estou falando, eu quero falar para você como que você pode se livrar desse mal que pode fazer você desistir. Você precisa seguir um método. Você precisa ter um passo a passo. Você precisa ter isso escrito. Você precisa ter metas. Olha, eu quero atingir 1.000, depois eu quero atingir 2, eu quero atingir 5, eu quero atingir 10. Quando que eu vou fazer e como eu vou fazer? O passo a passo. Eu tenho que fazer isso, isso, aquilo outro. Tem muitos vídeos aqui no canal que já te dão esse passo a passo. Além do mais, a gente vai oferecer mais e mais conteúdos para você te ajudar a passar por esse passo a passo. Mas quando você tem um método, siga um método só. Cuidado na hora que você está seguindo esse método, você não dá ouvido para outras pessoas que estão seguindo métodos diferentes. Nós estamos falando aqui de você fabricar uma comida na sua casa e vender através do delivery e do marketing digital na sua cidade. Aí você está lá no momento de folga, dando uma olhada nas redes sociais, chega uma dica de um cara que quer ajudar você a crescer as suas redes sociais para você trabalhar com marketing digital. E aí, se você começa a misturar as estratégias, você não vai conseguir fazer essa estratégia dessa outra pessoa e vai atrapalhar o passo a passo, o seu plano que você estava aqui desenvolvendo com o método passo a passo. Quando você tem um método e segue apenas um método, você vai ter menos espaço para ouvir pessoas ociosas ou comentários ociosos de pessoas que não vivenciaram a mesma estratégia que você. Você sabe que eu vou para o próximo passo, depois eu tenho esse passo, depois eu tenho esse passo. Você se concentra naquilo, você vai estar menos aberto para ouvir besteira que pode fazer desistir. Então, esta é a solução. Você ter um método, seguir esse método e identificar quando você tem que ouvir um conselho para você melhorar como empreendedor, ouça daquela pessoa que já passou pelo que você está passando, já venceu o que você está passando e já tem o resultado que você almeja, porque assim você vai estar blindado de acabar desistindo.